Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. Eu sou Francisco Batalha e comigo, como sempre, tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. Pode não parecer, mas a primeira semana de fevereiro foi uma semana muito cheia de eventos. Desde as feridas cada vez mais fundas no CDS, ao golpe de Estado no Myanmar, parece que nada ficou por acontecer. Mas antes de abordarmos todos estes assuntos e muitos outros, vamos ao nosso tema aleatório da semana. Pedro. Bom, antes de mais, olá a todos. E depois realmente, não é? Eu esta semana, curiosamente, já é o quarto ou quinto tema aleatório e acho incrível ainda não me ter lembrado deste, mas a verdade é que esta semana vamos falar sobre café. Porque somos o Conversas de Café, não é verdade? Verdade, então... mas eu sabia que as pessoas iam dizer isso, mas eu só queria deixar também esta nota rápida que é, eu só me lembrei dessa ligação entre este tema e o Conversas de Café quando estava a pensar na transição. Portanto, eu tive bem meia hora a pensar no que é que ia dizer, tudo escrito e tal, tudo pensado, e de repente estava a pensar na transição, é que me lembrei. Pá, não é que isto é o nome do programa. Portanto, não foi dos momentos mais inteligentes da minha semana, mas eu prometo que o tema do café tem muito que se lhe diga, até porque esta bebida exótica é uma das grandes opções do nosso povo. Os portugueses são completamente obcecados por café, e isto vê-se não só pela quantidade enorme de café que o português médio bebe, mas também pelas inúmeras expressões que utilizamos. Por exemplo, nós vamos ter com um amigo, vamos sempre tomar café. Mesmo que vamos fazer tudo, menos tomar café. E depois, para além dos inúmeros nomes e tipos de cafés que temos, apesar de, na verdade, serem todos o mesmo, só com tamanhos diferentes e em chávenas diferentes ou com quantidades diferentes de leite. Mas o que eu queria falar realmente era dos tipos de pessoas que bebem ou não café. Portanto, antes de mais, temos as pessoas que bebem ou não bebem café. Não é? Pronto, há aquelas pessoas, aqueles 2% da população que consegue e que pronto, não bebe café. Mas dentro das pessoas que bebem, há as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam de café. As pessoas que... Vamos começar por falar sobre as pessoas que gostam de café. Dentro das pessoas que gostam de café há basicamente dois tipos de pessoas. Há as pessoas normais, que são aquelas pessoas, pronto, bebem o seu cafezinho, seja de manhã, seja depois do almoço, não há muito para falar sobre essas pessoas. Mas depois há as pessoas, os snobs do café, que são as pessoas que levaram o café a um nível de complexidade que não tem razão de ser. Já são aquelas pessoas que para beberem um café precisam de, portanto, de um pauzinho de canela, ou vão comprar, quer dizer, o café a lojas específicas para poderem fazer os seus blends, as suas misturas, e portanto, de repente... E meter o chantilly por cima, não é? Que eles fazem às vezes. Imensa coisa. E, portanto, e de repente o café deixa de ser aquilo que se pede ao Sr. Moraes de manhã e passa a ser o resultado de uma complexíssima experiência científica. Eu compreendo que as pessoas talvez não tenham nada que fazer e, portanto, ser um snob do café é tão aceitável como ser um snob de outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, sou das águas, portanto não há como julgar. Mas relativamente às pessoas que não gostam de café, eu aqui encontrei basicamente dois tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que, como não gostam verdadeiramente de café, mas bebem, mas como não gostam verdadeiramente de café, só bebem cafés muito elaborados, e é que aparecem os tais cappuccinos, e tens de beber aqueles cappuccinos com bonecos feitos na espuma, ou então tipo, tens de beber um latte macchiato, ou assim um frappé. Quer dizer, tu não consegues... Esses jogam aonde? Não podemos entrar por aí que isso depois fica feio. Não vamos entrar por aí. E essas pessoas não conseguem beber o café numa chávenazinha a dizer Torrier, precisam de beber o café num copo enorme a dizer tipo Starbucks ou Costas, e em que tem tudo dentro daquele recipiente, tem tudo menos café. E por último, temos as pessoas que bebem café, mas que para beber o seu cafezinho precisam pôr tipo 3 pacotes de açúcar. E essas pessoas têm um grave problema, porque essas pessoas na verdade não estão a beber café, essas pessoas estão a beber diabetes tipo 2. E isso é grave não só para a saúde das pessoas, como no geral, ainda por cima porque o diabetes é uma doença grave e pelo menos passou à frente na fila do Covid, o que também é sempre bom. Isto leva-me à questão que eu realmente vos queria fazer. Olha, peraí, eu peço imensa desculpa, mas eu vou ter que abandonar o podcast, porque essa intervenção sobre as pessoas que põem 3 pacotes de açúcar no café é ofensiva e direcionada a mim.
Portanto, isto em princípio vai acabar por aqui. Tá bom, foi o podcast possível. Pá, pronto. Não se vai embora, homem, que ainda Daniel falta Ferreira- discutir a política. Daniel Ferreira vai apanhar diabetes por inúmeras razões, mas não vai ser só por causa do café, certamente. Aliás, eu duvido que essa seja uma das razões pelas quais o Daniel vai Exatamente. apanhar diabetes. Mas deixando a saúde do nosso caro colega Mas, portanto, de Daniel Ferreira é a podcast pessoa de que lado. bebe, no fundo, Eu como açúcar e meto lá um com bocado de café para dar sabor. Sim. Exatamente. Francisco Batalha não bebe e, portanto, eu no fundo só queria deixar aqui a questão para os nossos ouvintes. Depois no próximo programa irei transmitir-vos os resultados. Porque a verdade é que já tenho descoberto muito nestas sondagens sobre os nossos ouvintes. Descobri que são betos, porque a maioria portanto, trata os amigos dos pais por tios. Mas por outro lado são betos que não são snobs e querem saber muito pouco sobre astrologia. E bebem água da torneira. Bebem água da torneira, exato, não são snobs. E o que eu achei que foi muitíssimo interessante e cada vez mais sinto que conheço melhor os nossos ouvintes e esta questão do café também vai ajudar muito nesse sentido, certamente. Bem, agora é a minha vez de falar, não é verdade? Pedro, obrigado por este mini podcast dentro do nosso podcast. Nós gostámos Exato. muito sobre café. Eu ainda queria fazer algumas observações quanto a isto, fui aqui escrevendo nas notas. Pá, eu, em princípio, respeito muito as pessoas que não bebem café mesmo estando em Portugal. É o movimento contra a cultura que eu acho maravilhoso, são os novos hippies. Depois, uma das observações que eu queria fazer era sobre o facto de nós em Portugal, tal como, por exemplo, os brasileiros ou os angolanos e alguns outros povos da África, gostarem muito de café porque, e isto é muito importante, o café desses países, incluindo o nosso, é bom café. Diria até que é o único café suportável. Porque se vocês forem ao estrangeiro beber um café, que no fundo é 6 vezes mais caro, aquilo é horrível. Pá, eu estive em França, eu bebi 2 vezes café. Um foi na faculdade e eu assim, isto está mal, mas é porque é da faculdade. Depois fui a um sítio lá fora, está para aí 2 euros o café. E era horrível, a mesma. Portanto, qualquer cafezinho daqueles mais recheminga cá de Portugal, recheminga, é verdade, é muito melhor do que um café estrangeiro. Isso também pode explicar porque é que os portugueses, tal como outros países, por exemplo o Brasil, gostam mais de café do que, no fundo, o resto do mundo. Depois, em relação aos tipos de cafés, pá, há um tipo de pessoa que me enerva particularmente, que são as pessoas que bebem o café curto porque acham que está mais concentrado a cafeína. É verdade. Ora, pronto, já sabes onde é que eu quero chegar. Isso é um mito. Eu gostei das teorias que as pessoas têm relativamente ao café. Mas há muita coisa. Eu, na verdade, quando estava a escrever isto, pensei, isto realmente, o café dava para fazer para aí 10 episódios. Porque entre a opção dos portugueses, depois também há aquela coisa do se bebes o café em chávena fervida ou não. E isso é o meu avô, pá. O meu Há avô é muitas chávena pequenas fervida. nuances sobre o café em Portugal. Muito, muito, muito. Isto é pano para mangas. É verdade, é verdade. Pá, mas pronto, essa coisa do café curto ser concentrado é um mito e as pessoas têm de perceber que é um mito porque um dia, se eu botar um bocadinho do meu café longo numa chávena e der à minha mãe, ela não vai perceber e vai dizer que deu um café mais concentrado que o meu. Mas adiante. Passando E há agora outro... então a questões mais importantes, Daniel. Vá. Não, ainda há mais uma. Só 10 Mais uma segundos. observação, peço desculpa. Mais uma. Pá, porque depois também há aquele tipo de pessoa que é um bocado problemática, que é a pessoa que não bebe um cafezinho de vez em quando, é a pessoa que é viciada em café e não consegue viver sem café. A minha mãe é uma dessas pessoas, a minha mãe ouve o podcast e está-se a sentir ofendida tanto pela questão do café curto como pela questão das pessoas viciadas em café. Beijinho, mãe. Mas pronto, as pessoas viciadas em café também me enervam profundamente. Pá, porque ser viciado em café é estúpido, tal como ser viciado em qualquer outra coisa, menos em Futebol Manager, isso aí é claramente aplacável. Bem, em relação à política, não é verdade? Agora aqui fazendo um plot twist completo, porque isto já vamos quase com 10 minutos e ainda não falámos de nada, exceto na introdução do Batalha. Em Myanmar houve um golpe de Estado, não é? Ao que parece. Houve até aquela história da senhora que estava a dar a sua aula de ginástica com o golpe de Estado a decorrer atrás dela. Exatamente. E isso deu origem a vários memes, claro, porque, por amor de Deus, estamos em 2021.
E foi um dos acontecimentos políticos. Eu podia fazer aqui todo um discurso sobre como isto ia influenciar a geopolítica, etc. Porque, por exemplo, o governo de Myanmar, que foi eleito alegadamente com fraude, dava-se melhor com a China, enquanto os militares de Myanmar tinham historicamente uma relação complicada com a China, e portanto isso pode trazer algumas complicações, algumas questões, se bem que os próprios Estados Unidos também mostraram bastantes reservas, porque eles também não tinham assinado contra o governo de Myanmar. E pronto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, sendo que em princípio um golpe num regime que tem eleições, sejam elas mais ou menos democráticas, não costuma ser bonito. Em relação ainda à política, e ainda não falámos disto, se me permitem, vou falar eu. Em Itália o governo caiu, não é nada de novo. Eu vi no outro dia na RTP ou na SIC, foi num desses canais, que em média, desde a Segunda Guerra Mundial, Itália teve um governo a cada 1,14 anos, que é o equivalente a pouco menos de 1 ano e 2 meses. O governo agora do Sr. Conte durou cerca de 1 ano e 4 meses, ou seja, até ficou acima da média. Itália está um caos político, especialmente desde depois dos anos 80, com a exceção dos partidos e dos políticos populistas, em todos os partidos, todos os quadrantes. O governo atual de Itália, aquilo era uma geringonça, mas ainda mais complexa que a que nós tivemos. Tinha entre os seus integrantes o Movimento 5 Estrelas, que é um partido que diz não ser de esquerda nem de direita, que é a favor da democracia direta e ligeiramente eurocético e todas essas coisas. Assim, uma coisa um bocado complicada, se quiserem procurar na internet sobre o Movimento 5 Estrelas. Que era apoiado pelo partido de centro-esquerda, que é o Partido Democrático, que no fundo é o sucessor do Partido Comunista Italiano depois das suas 6 reformas, apoiado por liberais, 2 partidos liberais ou sociais-liberais, e por um partido à esquerda do Partido Democrata. Portanto, aquilo era uma coligação muito alargada que eles fizeram porque na altura em que o primeiro governo do Movimento 5 Estrelas foi derrubado porque, no fundo, o Sr. Salvini queria deixar pessoas a morrer em alto mar e deixou de apoiar o governo quando eles disseram que queriam salvar as pessoas em alto mar, o que fez com que o Movimento 5 Estrelas, devido aos resultados altos ou às expectativas altas que o partido de extrema-direita da Liga do Norte tinha para essas eleições, resolveu não antecipar eleições e formar esta espécie de governo alargado. Vamos ver quanto tempo é que vai durar este novo governo e vamos ver que partidos é que o vão formar. E aproveito para deixar uma nota que é: Itália é o país com mais sondagens da Europa e possivelmente do mundo. Eles têm por semana 1 ou 2 sondagens de cada empresa de sondagens. E eles têm, às vezes, painéis políticos e espaços de comentário, mais ou menos como aqueles que nós vemos de futebol, com membros dos vários clubes a analisarem as sondagens e festejarem subidas de 1 e 2% e quase chorarem com descidas de 1 e 2%. E isso também promove a instabilidade política porque os partidos italianos, especialmente, tomam muitas suas decisões tendo em conta as sondagens. Pronto, e no fundo era isto que eu queria introduzir. Depois agora não sei se querem falar sobre ainda a questão do CDS, que eu gostava muito de ouvir as vossas opiniões sobre aquilo que se passou com o Chicão e etc. E eu, antes de saltar para o CDS, e desculpa Pedro, tive que me precipitar aqui, eu ainda queria falar do Myanmar, porque eu vou ser muito honesto, eu não tenho muito para dizer sobre a Itália. Eu acho que aquilo que tu disseste, deste uma volta completa, perfeita, e não deixaste espaços para muito comentário, pelo menos da minha parte, que não estou assim tão a par do assunto. Mas eu queria só deixar aqui 2 curiosidades em relação ao golpe de Estado do Myanmar. A primeira é que, desde 2010 até agora, estamos a gravar no dia 7 de fevereiro de 2021, houve 24 golpes de Estado, não no Myanmar, mas no mundo, houve 24 golpes de Estado, tendo o último sido a 1 de junho de 2014, ou seja, há 7 anos atrás.
E por isso é que este golpe de Estado que está a acontecer agora no Myanmar está a ter tanto impacto. Porque a sensação que nós tínhamos era isto não é algo propriamente novo. Mas há quanto tempo é que a gente já não viu isto? É quase como se estivéssemos a rever um velho amigo, por muito péssima que esta expressão seja para usar aqui. Portanto, queria só deixar estas curiosidades sobre aquilo que está acontecendo no Myanmar. Sim, quer dizer, eu acho que tanto no caso do Myanmar como no caso de Itália, não há especialmente, eu não tenho particularmente grande coisa para acrescentar. No caso de Myanmar, eu só queria também acrescentar que já foi restabelecido o acesso à internet, que também é sempre importante, e que tem havido muitas manifestações pacíficas para a retirada dos militares do poder. Não sei até que ponto é que isso poderá ou não quer dizer, afetar de alguma forma o resultado e aquilo que vai acontecer no país nos próximos dias e nos próximos meses, mas tal como o Daniel também disse logo no início, é sempre positivo que é sempre negativo, não é tudo positivo. Bom, estava a É ver. sempre negativo quando vemos não é, militares a retirar do poder líderes políticos, ao que parece, legitimamente eleitos. Mas também, tal como o Daniel disse, a verdade é que a questão Myanmar é um bocadinho mais relevante e extravasa um bocadinho as suas próprias fronteiras. Myanmar faz fronteira com a China e a verdade é que a China foi dos países que menos pareceu incomodada com esta revolta, daí a podermos dizer que tiveram alguma coisa a ver com isto. Seria claramente, manifestamente prematuro para fazer tal acusação, mas a verdade é que não deixa de ser algo estranho. De qualquer forma, também o mundo, apesar de em choque, não tem tido. Mas a China não costuma reagir a golpes de Estado, quer dizer, pelo menos nos últimos 40 anos. Sim, mas estando ali ao lado, não é? Seria de esperar assim, uma reação um bocadinho Mais forte, achas que iam não invadir é? o Myanmar? Não, também não era invadir o Myanmar, mas assim, uma coisa a dizer, opá, menos dizer, opá, isto em princípio é péssimo. Pronto. Uhum. Agora é só tipo, pronto, aconteceu. É lidar, pá, se calhar, pronto, não sei. Os senhores chineses realmente, em termos de matéria de política externa, é sempre uma incógnita. Mas a verdade é essa, esperemos que a questão do Myanmar também está muito no início. A verdade é que as coisas aconteceram há muito pouco tempo, não sabemos o que é que os militares planeiam propriamente fazer daqui para a frente, não sabemos até que ponto é que as manifestações vão ou não ter algum tipo de efeito, não sabemos se os militares vão voltar atrás, não sabemos até que ponto é que pressões internacionais podem ou não fazer pender conflito para um lado ou por outro, portanto se calhar também será um assunto mais para continuarmos a observar com atenção nas próximas semanas e nos próximos meses. Mas vocês ainda queriam falar sobre o CDS, já agora não era? Não, era só por causa daquela cena fantástica do Chicão aos gritos, pá. Eu, como já estava a fazer um mini podcast também, resolvi não falar e deixar para vocês. Mas eu tenho uma coisa para dizer sobre o CDS, não sobre propriamente o Chicão aos gritos, isso eu vou deixar aqui para o Daniel Ferreira, mas queria fazer assim um pequeno apanhado daquilo que aconteceu e daquilo, para depois também levantar aqui um bocadinho de discussão, que é antes de tudo, a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos tremeu após o desafio lançado por Adolfo Mesquita Nunes e aquilo que está a acontecer no CDS. Contudo, no último Conselho Nacional, a liderança do CDS fez uma moção de confiança e acabou por ser aprovada com 54% dos votos. Isto significa, para vocês perceberem, que dos 265 conselheiros do partido, 144 apoiaram a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos e 121 opuseram-se ou abstiveram-se. Destes 121, 113 votaram contra. Eu acho que isto é interessante nós falarmos sobre estes números e falarmos sobre isto, acima de tudo, porque aquilo que mostra, apesar da atual direção do CDS ter ganho, significa que 42%, se não me engano, dos conselheiros do CDS
está contra a direção, o que mostra um grande fosso e uma grande divisão no CDS. E queria, desculpem ter sido assim um bocadinho mais longo, mas gostava de introduzir isto para discutirmos todos. Sim, Ora quer bem, dizer, pá, diz é isso. o senhor agora. Não, Então diz vá, lá, diz lá, diz lá. não, digo. Não, que eu ainda não tenho a observação completa, ia fazer só duas, e vou fazer três. Diz lá. Pronto. Não, o que quer dizer que o CDS é um partido dividido, já se tinha falado também a semana passada, e o Daniel sempre com as suas observações e frases curiosas sobre. Não é? Como é que era? Era sobre o CDS ter 4 deputados e 5 fações, era uma coisa assim. Sim, 5 tendências, sim. Pronto, e isto só demonstra isso mesmo, não é? Agora, tal como Não fui eu que disse. disse, hein? Era o Lucas Sim, Pires, acho eu que sim. dizia. Não, mas eu acho que tal como. E isso vê-se em muitos casos. Por exemplo, Cília Meirelles, líder parlamentar do CDS, foi eleita deputada pelo Círculo do Porto, portanto, com o primeiro lugar, o segundo lugar é do Chicão, e portanto, se Cília Meirelles se demitisse de deputada, o Chicão tornar-se-ia deputado e, portanto, daria ao líder do seu partido a representação parlamentar, o que neste caso seria particularmente interessante. Não o fez, o que também demonstra que das duas uma, ou já sabia que Chicão também não era um líder que ficaria há muito, que já estava relativamente a prazo, ou então a sua carreira política é mais importante do que o CDS, das duas uma. Mas, de qualquer forma, isso só demonstra isto mesmo, que muito no CDS também é mais importante as carreiras políticas individuais das suas várias figuras do que também, particularmente, aquilo que seria mais benéfico para o CDS. Mas também é normal tomar estas decisões se o líder do nosso partido não é aquele que nós queremos. Portanto, também nesse caso, compreendo a situação de Cecília Meirelles. Agora, acho que o CDS, tal como eu também disse no podcast anterior, eu acho que o CDS deve esperar pelas eleições autárquicas, vão ter um péssimo resultado, e não é nesta situação específica, tal como o Daniel deve ir falar a seguir, o CDS nunca teve particularmente grandes resultados em eleições autárquicas, e portanto também não vai ser agora que vão ter, de maneiras que depois disso terão todo o tempo do mundo para dizer mal do Chico e para dizer teve um péssimo resultado e tal, pá, tinhas de ter feito muito melhor e tal. Quando a verdade é que não tinha, mas pronto, é a vida. E despacharem o homem e depois ainda darem mais 1 ano e meio, acho eu. Sim. Darem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, para o próximo líder do CDS fazer todo o seu caminho sem eleições pelo meio até às próximas eleições legislativas. Portanto, acho que nunca faria sentido, acho que foi mal jogado até de certa forma, ter-se pedido, fragilizou o líder, fragilizou o partido, e a única coisa que fez, talvez positivo pelo CDS, foi meter as pessoas a falar sobre eles, mas não propriamente a dizer muito bem, portanto nem para isso serviu. Mas pronto, mais uma vez, não sei se foi das melhores jogadas políticas de Adolfo Mesquita Nunes, mas a ver, vamos. Ora bem, eu não quero estar sempre a bater na mesma tecla, e nós já falámos disto muitas vezes, do CDS ser um partido instável, etc, não me vou repetir. Mas o problema do CDS é um bocado, quer dizer, como diz o povo, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E a partir do momento em que o CDS parece ser impopular, obviamente o líder vai ser contestado. O líder podia ser o Paulo Portas. Se o Paulo Portas tivesse os números nas sondagens, num universo paralelo, que tem neste momento o Chicão, também estava a ser contestado, ainda por cima num partido como o CDS. Isto é, pronto, os partidos que não funcionam com centralismo democrático têm sempre estas pequenas questões. Depois, acho curioso, e peço desculpa estar a fazer esta observação, mas da última vez em que numa organização a que pertence o Chicão, um presidente eleito, a meio do seu mandato, depois de ter ganho uma moção de confiança, ficou com o lugar em risco, o Sr. Chicão foi a favor da sua destituição. E portanto eu acho que o karma é uma coisa muito bonita e está agora a chegar até esse senhor. Mas os paralelos do CDS com essa associação não acabam por aqui. Eu não sei se vocês andam muito pelas redes sociais, eu tenho andado especialmente pelo twitter.com. Sigam-me lá, se faz favor, que eu preciso chegar aos 3.000 seguidores. Está lá quase. Depois,
Eu já tenho visto muitos comentários de malta de esquerda e malta de centro-direita que não se identifica com o CDS e tal, e liberais e assim, a dizer, não, o CDS precisa de calma, o CDS precisa de união, Portugal precisa de um CDS forte. Epá, esta conversa, isto trazendo à conversa sobre o Sporting. Quando o Sporting está mal, não, porque o campeonato português precisa de um Sporting forte, etc, etc. Portanto, eu acho estes paralelos muito engraçados. Pronto, e fico por aqui. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre o CDS. Bem, eu não, e se me permitem, também queria passar para o meu tema, que já agora foi o único que ainda não apresentou o seu tema. Eu queria falar sobre, Força. sobre impeachment. E antes que Daniel Ferreira comece já a tremer na cadeira, porque ele não gosta nada de falar sobre os Estados Unidos, há mais impeachments fora dos Estados Unidos, Daniel Ferreira. Pois há o do Brasil, por exemplo, correu Por bem aquilo. exemplo, curiosamente será sobre isso que eu queria falar. Mas não particularmente sobre os 60 e tal pedidos de impeachment a Bolsonaro, que foram pedidos pelas mais variadas razões, e não será muito difícil arranjar razões para querer destituir Jair Bolsonaro, mas isso era uma conversa para outro episódio. A verdade é que o sistema político brasileiro é um sistema muito peculiar, como a cultura brasileira também é muito peculiar, e a cultura política brasileira é, no mínimo, especial e única. E, no fundo, isto torna tudo isto, tudo aquilo que eu vou falar agora, particularmente mais interessante. Tem-se feito uma data de pedidos de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, especialmente desde que começou a pandemia, portanto, neste último ano. Só que a questão é que, segundo a Constituição brasileira, de certa forma, não é, o desenvolvimento ou o início do processo de impeachment depende unicamente do Presidente da Câmara dos Deputados, portanto, o equivalente ao Presidente da Assembleia da República. E o que é bastante curioso e uma coisa também relativamente antidemocrática, portanto, uma só pessoa decide se um Presidente vai ou não ser impeached, vai ou não ser alvo de um processo de impeachment, que é sempre... Portanto, uma pessoa só pode Uma sofrer impeachment se uma pessoa o disser. Exatamente. Num país que tem quase 200 milhões de habitantes. Acho que Exatamente. sim. Não é fantástico. As coisas, pronto. E portanto, na verdade, estes 60 e tal processos de impeachment estão, na verdade, literalmente na gaveta do senhor Presidente, que agora é o senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A verdade é que Jair Bolsonaro teve um grande problema porque precisava de garantir o apoio do novo Presidente da Câmara dos Deputados para isto mesmo, para impedir ser posto no olho da rua, no fundo, por assim dizer. E a verdade é que conseguiu. Ele apoiou a candidatura do PP, o Partido dos Progressistas, e apoiou o tal senhor Arthur Lima, que é conhecido na imprensa brasileira, é tratado pela imprensa brasileira como o rei do Centrão, que eu acho que também é uma expressão fantástica e que só os brasileiros seriam capazes de alcançar. O Centrão, Daniel Ferreira irá explicar isto ainda melhor sobre aquilo que é o Centrão e aquilo que isso significa para o sistema político brasileiro. Eu queria só dar aqui um pequeno... Como é que sabias? Nós não falámos disto antes, nós não combinamos os temas, ok? Pronto, só para as pessoas saberem. Não, mas eu sou muitos anos já. E a verdade é que eu, no fundo, só queria dizer que isto é particularmente importante. Isto foi uma das grandes vitórias de Jair Bolsonaro, porque garantindo a eleição de Arthur Lira, e não a eleição, e eu achei este nome tão curioso, o seu principal adversário na candidatura para Presidente da Câmara dos Deputados era um senhor chamado Baleia Rossi, do Movimento Democrático Brasileiro, que eu acho que é um dos melhores nomes de sempre. Ele era apoiado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, e a verdade é que perdeu porque o seu próprio partido disse que afinal não ia votar nele. O que, mais uma vez, foi um grande momento de telenovela brasileira em pleno Parlamento. Chamada uma bela facada nas costas. Exatamente. Portanto, toda esta semana foi interessantíssima na política brasileira e eu só queria terminar com um pequeno facto, que é nada na vida é de graça e, portanto, para Jair Bolsonaro ter conseguido que o seu candidato se tornasse Presidente da Câmara dos Deputados, ele teve que fazer algumas cedências e a verdade é que acabou de criar 3 ou 4 ministérios, umas quantas secretarias de Estado, na verdade, e garantir financiamento público a uma data de obras em
círculos eleitorais relativamente específicos, aos quais pertencem esses mesmos novos ministros e deputados. É assim que funciona, como o Daniel irá explicar a seguir, o Centrão. A verdade é que tudo isto custou nada mais nada menos do que 3 mil milhões de reais, e a verdade é que ninguém sabe quanto é que são 3 mil milhões de reais. Mas o que é que são muito menos do que 1.000 milhões de euros. São. Na verdade, Somente agora. Justamente agora, são 450 milhões de euros. Portanto, no fundo, Jair Bolsonaro conseguiu manter-se no cargo durante os próximos, no próximo ano, porque para o ano há eleições no Brasil, e isso custou a módica quantia de 450 milhões de euros aos contribuintes brasileiros, que eu acho que é outro momento não é? Eu nem sei, Beleza. acho só fantástico. Quando achamos que Portugal, quando achamos que há muita corrupção em Portugal, na verdade, e de repente depois olhamos para o Brasil e percebemos que na verdade em matéria de corrupção nós somos uns meninos. Pois bem, agora é a minha vez de dar mais uma aula de ciência política sobre o Brasil, não é verdade? Comenta, homem, mas seja breve, que coitados bem, dos tá nossos bem. ouvintes. Está bem, vou tentar. Bem, o Brasil, que é um bonito país, muito bonito, aliás, tem um problema que é também ter uns bonitos problemas, não é? E esses problemas no sistema político também são notórios, tal como em todas as outras áreas. Esses problemas começam imediatamente no voto obrigatório, que promove o voto irresponsável, apesar da intenção ser boa, é isso que acontece, e portanto vemos serem eleitos os tiriricas e os jardéis e os bolsonaros e afins. Sim, eu ponho os três na mesma categoria. Não... Menos atenção, o grande Mário Jardel teve muito mais mérito na vida do que o Sr. Bolsonaro, mas nem quero entrar por aí. Pois bem, os problemas começam no voto obrigatório, continuam com o problema do sistema político fragmentado, um sistema político fragmentado a menos que seja moderadamente, como acontece nos países nórdicos, como vai acontecendo também aos poucos em Portugal e em Espanha, especialmente ali desde a crise de 2008. Agora, quando um sistema político é muito fragmentado, como é no Brasil, isso também traz muitos problemas, especialmente a nível da estabilidade. Depois tem outro problema, que é funcionarem com as listas abertas. Normalmente, cá em Portugal costumamos dizer, não, isto países com listas abertas, sim senhor, porque uma pessoa vai votar e elege a pessoa, sabem quem é que está a votar, não está ali a votar só no partido e tal. O problema é que, isto não é só no Brasil, é na América Latina quase toda, que as listas abertas promovem uma maior liberdade ao deputado. E dar muita liberdade aos deputados num país com muito pouca corrupção, como nós sabemos que é o Brasil, normalmente não dá certo. E aconteceu várias vezes na Colômbia, na Venezuela, no próprio Brasil, deputados serem comprados para passarem ou chumbarem propostas, leis e governos. E, portanto, isto aqui traz grandes problemas a nível da transparência do sistema político, coisa que se calhar listas fechadas ajudariam a que não acontecesse, ou pelo menos a que acontecesse menos. Por exemplo, e isto aqui é um excelente exemplo, a Assembleia da Venezuela, voltando ao país que eu mencionei há bocado, teve várias vezes os governos do partido do Chávez e do Maduro, o PSUV, que tinha minoria e para conseguir fazer o que queria, comprava deputados de outros partidos e eles passavam para o deles. E houve outras vezes em que o PSUV tinha maioria e a oposição comprava deputados do PSUV para eles não aprovarem decisões do presidente. Isto é um dos grandes problemas das listas abertas, que não é só maravilhas, e portanto ainda bem que em Portugal tal não acontece. Depois tem todo um centrão dividido em vários partidos que absorve tudo, seja em eleições presidenciais, que é o centro que decide, embora isso seja basicamente em todo o mundo, mas também na aprovação de qualquer coisa e de qualquer reforma que se queira fazer. E o centrão, especialmente no Brasil, é contra reformas. Aqui em Portugal o centrão faz as reformas, no Brasil o centrão é contra todas as reformas. Esse centrão que de certa forma foi sendo alimentado pelos primeiros presidentes, pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Sr. Collor de Mello, ganhou especial relevância este bloqueio ao centro durante os governos do Lula, que teve que fazer cedências, muitas vezes até a partidos do centro-direita, para poder fazer qualquer coisa,
e agora está a acontecer também com Bolsonaro. Portanto, no Brasil é muito difícil fazer alguma reforma graças a esse centrão que absorve tudo, além, lá está, do lobby também estar muito presente. E às vezes até, por exemplo, a chamada bancada da bala, acho que é esse o nome, que é dos brasileiros mais, no fundo, a favor do porte de arma e todas essas políticas mais conservadoras. Esse tipo de bancadas até é mais importante do que os partidos pelos quais os deputados são eleitos. E eu acho que é aí que está, nestes fatores que eu acabei de enumerar, as causas da instabilidade e da dificuldade em fazer reformas no Brasil. Portanto, isto que o Bolsonaro está a fazer para evitar o impeachment não é uma coisa nova e há de continuar depois do Bolsonaro sair. Não se pense que isto é uma mera exceção. Só uma coisa, nós não vamos dizer mais temas novos, certo? Já não, Não, penso que não. E eu também só Não, queria não. deixar também uma pequena nota sobre esta questão do Brasil. Diz. Depois de toda esta explicação, eu aconselharia só as pessoas a verem um documentário, quer dizer, acho que é uma série, por acaso é uma série, da Netflix, que é o Mecanismo, está na Netflix ainda, acho eu. E que explica muito bem esta questão dos lobbies, da corrupção, do centrão brasileiro, melhor do que até. Ou seja, claro que é importante não é, ver sobre isto, mas é de facto muito impactante porque se vê de forma muito clara e muito explícita aquilo que nós andamos aqui a falar. Eu também gostava só de fazer uma observação em relação a isto que o Daniel estava a dizer. Eu não tinha conhecimento sobre esta história das listas abertas e, de facto, agora fico feliz e contente com o facto de em Portugal termos listas fechadas, vou chamar assim. E tu estavas a falar, Daniel, desta compra dos deputados a outro partido, conforme aquilo que se quer ou não que seja aprovado. E eu só me lembrava de quando era miúdo de estar a jogar futebol. Quando era miúdo, como se eu fosse assim tão velho, mas pronto. Quando era mais novo, estar a jogar futebol e éramos número ímpar. E havia um tipo que era o jogador joker. E ele ia jogando da equipa, tinha a bola. Faz-me lembrar isto. Sim. Que é, tu nunca sabes muito bem de que lado é que este gajo está. Nunca, estás sempre em dúvida se podes passar a bola ou não. De repente faz-me lembrar assim uma coisa destas e honestamente faz muita confusão. Como é que é possível gerir um país tendo listas abertas? E depois não é um, são vários, não é? Na América Latina, então. Pois, e depois as coisas lá estão como estão e o país gere-se, vamos dizer assim. E golpes de Estado e países com 70% de abstenção e coisas assim. Pois, exato, essas coisas. Pois bem, agora que eu penso que não vamos abordar mais tema nenhum, posso fazer aqui uma pequena sugestão cultural, já que estamos a falar do Brasil? Pode sim, meu caro, faça lá. Pois bem. Eu estive a ver, comecei a ver a semana passada e estou a ver agora, falta-me só o último episódio, um documentário chamado Negro no Futebol Brasileiro. Eu a princípio fiquei um bocado na dúvida, mas depois acabei por continuar a ver e gostei muito. Eu penso que aquele está disponível na HBO, mas eu obviamente não tenho porque sou da extrema esquerda. Não, estou a brincar. Não, eu não tenho HBO e portanto vi no YouTube, está lá disponível e em HD, portanto não precisam do HBO. Esse documentário fala sobre essa história que nós aqui em Portugal não temos particularmente isso, porque aqui em Portugal os jogadores negros começaram a chegar na altura da propaganda luso-tropicalista do Estado Novo, que éramos um país com muitas etnias e com muitos países e tal, e também foi ao mesmo tempo que foram começando a chegar jogadores vindos lá está do Brasil, e portanto não houve assim grande história com os jogadores negros, menos talvez com o Eusébio, que se tornou um ícone não só do Estado Novo, mas também de Portugal, e ainda hoje o é. Mas no futebol brasileiro não é bem assim. O futebol brasileiro, quando começou, era no fundo um clube de ingleses ricos, amadores, que jogavam e no fundo os negros estavam impedidos. Só que eles cometeram um erro, entre aspas, que foi deixarem, além da chamada arquibancada, onde estavam no fundo as pessoas da elite, terem uma bancada do povo, onde as pessoas começaram a ver futebol. E ora, quando o povo começa a ver futebol, o povo começa a gostar. E o povo no Brasil, digamos que não é assim muito constituído
por brancos. E eles falam de várias histórias, desde jogadores que chegaram a pintar-se, entre aspas, antes de todos os jogos com pó de arroz na cara e a alisar o cabelo durante vários minutos para não repararem que eles eram negros e para os deixarem jogar. Até jogadores, eles tinham que assinar os nomes antes dos jogos, jogadores analfabetos que ficavam nervosos porque pensavam que ali com a pressão do estádio não iam conseguir assinar, etc, etc. E uma das histórias interessantes, e foi um bocado por isto que eu trouxe aqui o documentário à baila, é sobre o Vasco da Gama, que, como o próprio nome indica, é uma equipa com raízes em português e em lusodescendentes, que há bem à maneira portuguesa, que é desde que sejamos nós a mandar, pode haver diversidade, resolveu ter uma equipa composta por jogadores com origens indígenas, com origens africanas, com origens portuguesas, italianas, de todo o lado, no fundo. E essa equipa começou desde a terceira divisão, ficou uns anos na segunda, subiu outra vez para a primeira divisão do Campeonato Carioca, onde na altura já existiam outras equipas constituídas por operários e por gente mais pobre, mas não havia nenhuma como o Vasco da Gama que fosse genuinamente multiétnica. E essa equipa, na sua estreia na primeira divisão, ganha o campeonato e no ano a seguir ganha outra vez. E a equipa do Vasco da Gama começava normalmente os jogos a perder por 2 ou 3 golos e na segunda parte dava a volta e isso deu-lhes a alcunha de time da virada, que eles ainda hoje têm. Eu sei que vocês adoram o meu sotaque brasileiro. E o time da virada ficou até hoje. E essa equipa foi a primeira a alcançar isto, só que eles não davam a volta aos jogos por pura magia. O que é que eles faziam? Como era obrigatório os jogadores serem amadores, que foi um esquema que arranjaram para os pobres não poderem participar, porque ninguém ia jogar sem receber, o que é que o Vasco da Gama fazia? Fazia com que comerciantes portugueses contratassem jogadores negros para trabalharem nas suas empresas, mas eles ou faziam turnos de 3 a 4 horas ou nem sequer trabalhavam e iam treinar futebol. Ora, eles ganhavam muito mais resistência e, portanto, acabavam por ganhar a maioria dos jogos em reviravoltas. Depois dessas duas épocas, as equipas brasileiras, as outras, juntaram-se, formaram uma nova liga, onde exigiam que para o Vasco da Gama entrar, teria que excluir 12 jogadores, sendo esses jogadores todos eles negros ou pobres. Ora, o Vasco da Gama escreveu uma carta, o presidente dele, chamada Resposta Histórica, em que a equipa diz que se recusa a participar nesse campeonato sem os tais 12 jogadores e não participou efetivamente no campeonato e começou a jogar noutras ligas, que o Brasil é um país grande, aquilo não tinha só um campeonato. Essa resposta histórica foi tão importante que está, e vocês podem procurar isto na internet, no museu do Vasco da Gama, ao pé dos troféus mais importantes deles. E pronto, esta história em particular e o documentário no geral, acho que merecem ser vistos. Peço desculpa ter-me alongado. Mas acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Achei bastante interessante. E com esta recomendação cultural acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até para a semana.